Olá, estamos de volta aqui para continuar a falar de ventilação mecânica. Na primeira aula são muitos conceitos importantes para entender o que a gente vai abordar agora, tá? Então por isso que não houve nenhuma questão na aula anterior, mas agora vocês vão se divertir com várias delas. Vamos lá, moçada. Quando eu vou iniciar a ventilação mecânica de qualquer paciente, eu tenho que ter algumas referências, tá? Primeira delas, entender que meu ventilador não vai atuar só na ventilação, mas também pode ter impacto em hemodinâmica. Portanto, eu preciso ter uma monitorização meio que completa no meu doente. Significa o quê? Eu tenho um traçado eletrocardiográfico contínuo, tá? Monitor cardíaco, uma saturação, para eu poder ver online o que está acontecendo na oxigenação do doente, um monitor de frequência, óbvio, uma PA, pode ser não invasiva, mas que eu tenha esse dado com uma certa frequência, e observar a frequência respiratória que muitas vezes o teu ventilador vai te dar, tá? Ele vai medir isso para você. Não adianta você pegar uma Ferrari, tá? E querer sair por dirigindo. Você tem que primeiro aprender no Fusquinha, não tem jeito. E se você pegar uma Ferrari, mesmo depois de aprender no Fusquinha, é bom ter algum instrutor do seu lado. Porque se você tentar andar com ela, a chance de acidente é muito alta. Qual a ideia? Use o modo ventilatório que você está familiarizado. Por quê? Esses modos básicos que a gente viu são básicos em qualquer ventilador. Só que em virtude de uma questão de tecnologia e disputa de mercado, as empresas têm ventiladores com modos ventilatórios um pouco diferentes uns dos outros, e com nomes diferentes. No final das contas, o que você quer é ventilar o seu doente, não interessa como, tá? O que eu estou querendo dizer com isso? Não use o modo ventilatório que você não conhece. Por exemplo, B-Level, que é uma determinada fábrica. Que diabo que é isso? Se você souber SMV, souber pressão de suporte e volume controlado, acabou, você vai resolver 80% dos seus doentes. Tá errado aprender o B-Level? Não, vai lá, tranquilo. Mas se você não souber o que você está fazendo, usa aquilo que você conhece, aquilo que você sabe onde você pisa, tá? Também não dá, como eu já falei, eu só sei CPAP, então posso anestesiar alguém com CPAP? Não vai dar muito certo, né? Também não sejamos tão simplistas assim, tá bom? Mas utilize o modo que você está mais familiar e, lógico, adequado para aquele doente. No início da ventilação, quando o doente é entubado, quando ele chega para você por transporte, não interessa quem seja transportando ou quem tenha feito a intubação, o diabo que seja. Começou a usar o ventilador, FO2 sempre de 100%. Por quê? Segurança. Tá? Você está assegurando uma gordura maior de hiperóxia para esse doente, caso as coisas não corram bem logo no início, até você entender o que está acontecendo. Tá? Então sempre 100%. Como é que a gente vem baixando esse FO2 de 100%? É importante baixar? É. Precisa fazer isso correndo? Não, calma. Meia hora esse cara vai estar em 40%. Só que você precisa lembrar disso, tá? Hiperóxia, mesmo para o pulmão normal, é lesivo. Tá bom? Então FO2 acima de 60%, mais de 24, 48 horas, estão associadas a uma inflamação pulmonar. A uma piora de função. Então o ideal é você usar alguns recursos, que a gente vai ver quais são, para reduzir esse FO2 abaixo deste valor. Não posso usar 80? Pode, até você estabilizar o doente, saber o que está acontecendo, chegar nos exames, montar a tua estratégia ventilatória, beleza. Só que entenda, o objetivo é trazer esse cara para baixo de 60. Tá bem? Na beirada do leito, um pós-operatório de abdômen, super tranquilo, pulmão normal, o que eu faço? FO2 de 100% e olha o oxímetro. Sente saturação, legal, vai lá, 90. Cadê os exames, escolhe, não sei o que, como é que foi a cirurgia, pega o caso, olha lá o oxímetro, 100%, 80% de entrada. Você vem trazendo o FO2 devagar, step by step, pode trazer de 5%, 10%, não tem nenhum problema, mas observa o que acontece com a oximetria. Em meia hora esse cara está em 40%. Tá ótimo. O que você não pode fazer é o contrário, pegar um cara que no transporte perdeu um tubo ou está mal do ponto de vista ventilatório, está ruim de ventilação, e você começar a ventilar o cara com 40% de entrada, ele está saturando 60%. Tá? Então a ideia é o quê? Vai pelo excesso e vem tirando. Tudo bem? Volume corrente inicial de ajuste para uma pessoa. 6 a 8 ml por quilo. Moçada, quilo de peso ideal. Pulmão não engorda. Você nasceu com uma curva de crescimento e peso e estatura ideal para você. Se você é um assíduo frequentador do McDonald's, o seu pulmão não é. Então não é porque o cara tem 150 quilos que você vai botar para o cara 1,5 litro de volume corrente. O pulmão dele ainda é o pulmão com que ele nasceu. Tá? Então cuidado com esse quilo porque é peso ideal. Se você tiver dúvida, mede o cara e você acha na internet uma tabela da Organização Mundial de Saúde de peso ideal pela estatura. Tá? Então você vai ver que aquele cara de 120, o peso ideal dele é para 80. Quanto que eu vou botar de volume corrente?
480 ml, no máximo, tá? Tudo bem? Deu para entender? Beleza? Peso ideal, cuidado. Só que, dependendo do meu pulmão, para eu botar esses 6,8 ml por quilo lá dentro, o que vai acontecer? Se eu tenho um pulmão muito duro, qual que é a pressão resultante que você imagina desse volume entrando? Uma pressão alta, certo? E qual é o problema de pôr pressões altas nos pulmões? Que mesmo um pulmão normal, se você pegar e utilizar uma estratégia de ventilação onde você distenda muito, com forças de distensão tecidual, porque você vai ficar brincando de sanfona com esse pulmão, com pressões muito elevadas ou com grandes volumes correntes, você pega o tecido pulmonar e fica estica e desestica, estica, desestica, estica, desestica, milhares de vezes. Em 2 dias, isso inflama. Você pode desencadear uma lesão pulmonar por ventilação, num pulmão normal. Tá? Os 2 principais mecanismos quais são? Volutrauma, volume corrente alto, e barotrauma, pressões altas de via aérea. Tá bom? Então tem alguns números que a gente tem que respeitar. Um deles é a pressão de pico inspiratório, tá? Pressão de platô em torno de 30, 35 centímetros de água no máximo. Isso para um pulmão normal. Tá? Então aquele volume que eu estimei, porque eu estou iniciando o meu ajuste, beleza? Eu vejo o peso ideal do cara. Vamos ver o que tem nesse pulmão por trás, se ele é normal, se não é, se é um pulmão mais complacente, menos complacente. Eu começo com o volume corrente ajustado pelo peso, eu tenho que enxergar o que aconteceu com a mecânica resultante. Vamos ver as curvas de pressão. Ah, a pressão resultante do cara é 40. Desculpa, eu não vou trabalhar com 8 ml por quilo, eu vou trabalhar com 6. Por quê? Porque eu vou baixar a pressão. E por que eu quero isso? Não vou determinar barotrauma ao longo do tempo. Quando você já tem um pulmão lesado, tanto faz de causa extrapulmonar ou pulmonar, leia-se, uma pancreatite aguda, com uma resposta inflamatória sistêmica em um pulmão indo para um desconforto respiratório, a sua estratégia descuidada piora a mortalidade do indivíduo. Tá? A sua estratégia bem montada diminui a mortalidade dele. Tá? Quando é uma pneumonia e o cara evolui para um desconforto respiratório agudo, que a gente já vai ver, o mesmo conceito. Tá bom? Então, tanto faz que a gente brinca não, chama mesmo. É o desconforto respiratório pulmonar e o extrapulmonar. Claro que está tudo no pulmão, mas a causa pode ser sistêmica. Eu posso ter uma lesão de partes moles, fazer uma pancreatite aguda e o meu pulmão sofrer na consequência disso. O problema não é primário dele. Diferente do cara que se afoga, do cara que faz infecção, tem um trauma torácico. Beleza? Mas a estratégia, o conceito é o mesmo. Então eu posso desencadear inflamação no meu pulmão por alguns mecanismos que a gente já viu. Primeiro, hiperóxia. Então mesmo aquele cara hipoxêmico, eu tenho que buscar o oxigênio para ele abaixo de 60% de entrada. Por quê? Porque se o pulmão do cara está ruim, a ponto de eu precisar usar muito O2, esse meu O2 ao longo do tempo, na entrada, vai inflamar mais esse pulmão. Por isso que eu preciso tentar baixar. Vamos lembrar do que eu podia fazer. O que eu podia fazer? Mexer na PIP e na pressão média de via aérea. Beleza? A questão do volutrauma e do barotrauma eu vou ajustar em parte aqui, ó, no meu volume corrente que eu vou dar para ele. Então esses valores aqui são de aproximação do doente para início. Em 2 horas esse cara pode estar completamente diferente na ventilação mecânica. Mas eu começo assim, tá? Como é que eu ajusto a ventilação do meu doente, né? O pH e o PCO2 dele. Eu vou ajustar o meu volume minuto e o meu volume minuto, ou seja, minha frequência respiratória, meu volume corrente, a partir do quê? Do que eu enxergar de pH, moçada. Esse é um erro comum. Tá? Você pega um retentor, você quer que o cara fique com PCO2 de 40, o pH dele vai para 7,6. Porque o CO2 está normal, só que o cara tem uma reserva de base muito grande, porque ele vive com 65, 70 de PCO2. Então ele é hipercápnico. E só isso, e já está adaptado a essa hipercapnia, mantendo um pH normal. A hora que você traz o PCO2 para baixo, ele vai para a alcalose. Tá? Então a gente tem que balancear as duas coisas. O indivíduo que não é retentor, que não tem por que ter um PCO2 alterado, eu vou manter um PCO2 próximo normal e isto deve me determinar um pH próximo da normalidade. Às vezes, como eu já havia falado, o alvo terapêutico qual é? É o PCO2. Eu preciso hiperventilar este meu doente. Ele tem que estar abaixo de 35 milímetros de mercúrio de PCO2 por causa da hipertensão intracraniana. Beleza, você mudou de estratégia de ventilação. O teu foco é outro. Mas na maioria dos doentes, o que a gente olha?
o CO2 olhando o pH. Tá normal o pH, mesmo que o CO2 esteja um pouco alto, deixa ali. Por que eu preciso mexer? Ah, porque o CO2 normal é mais baixo. Legal, o que vai acontecer com o pH? Vai tender a subir. Tá? Lembrar que você tem que ter esses dois balanços, tá bom? PIP. Como é que eu ajusto? A maior parte dos doentes começam ventilando com 5 centímetros de água, tá? A gente consegue, no ventilador mecânico, substituir a PIP fisiológica com esse valor aqui. O nosso é em torno de 2, 3 centímetros, tá? Mas uma série de problemas e aproximações de mensuração, a gente começa com 5, tá bom? E aí o meu paciente está, independente do que ele tenha de pulmão, FO2 de 100 de entrada, PIP de 5 e saturando 80%. O que eu faço? O que eu poderia fazer no meu ventilador? Lógico que é interessante saber o que ele tem no pulmão, a história dele, coisas prévias, mas de uma forma objetiva, olhando só os ajustes do ventilador, o que você poderia fazer para melhorar a oxigenação do doente? O que melhora a pressão média de via aérea? O que melhora a shunt? Aumenta a PIP. Comecei com 5, tá ruim? 10. Tá? Raramente os doentes vão precisar de PIPs maiores do que 15. Tá? Existe isso, existe. Só que tem um problema. Vamos voltar um passo atrás. Eu quero botar para o peso ideal do cara, deu olhando lá 6 ml por quilo, 500 ml, beleza? Aqueles 500 ml dentro daquele pulmão deu uma pressão de platô de 30. E eu estou com PIP de 5. A hora que eu subir o meu PIP para 10, o que acontece com a pressão de platô? Ela sobe junto, moçada. Certo? O mesmo volume corrente, não é isso? Meu delta não era de 30? Se eu subir de 5 para 10 na PIP, eu vou subir 5 centímetros do platô. Fui para 35. É uma pressão legal? Não. Isso é um problema para mim. Só que eu precisei subir a PIP por causa da hipóxia do cara. Não está errado fazer isso. Mas eu tenho que entender que ao mexer na PIP, o que acontece com minha pressão? Sobe. O que eu posso fazer para diminuir a pressão? Porque eu sei que essa pressão, há muito tempo, vai piorar esse pulmão. Como é que eu faço diminuir a pressão? Diminuo o volume corrente. Se eu diminuir o volume corrente, eu vou diminuir o platô. Só que o que eu fiz com a ventilação do doente? Não diminuir? O volume minuto é igual a frequência vezes o volume corrente. O que eu faço para compensar? Porque esse PCO2 vai subir. Aumento a frequência. Beleza. Dá para entender que uma atitude tem consequências? Eu tenho que saber onde eu estou mexendo e o que vai acontecer do outro lado. Guiando por metas que eu tenho com alguns parâmetros que a gente vai obedecer. Tá bom? Então, ao subir essa PIP, eu tenho que ficar ligado na pressão de via aérea. Por quê? Porque ela vai tender a subir. Se ela subir, o que me sobra para fazer? Rebaixa o volume corrente. Lembrando que, a hora que eu subo a PIP, o que acontece com o número de alvéolos disponíveis? Aumenta, não aumenta? Eu não estou recrutando alvéolo? Então, para a mesma quantidade de gás, eu vou ter mais alvéolo recebendo, certo? O que acontece com a pressão? Não que ela caia, mas ela tende a subir menos do que subiria se eu tivesse o mesmo número de alvéolos, beleza? Então, o que acontece? Indiretamente, mesmo que eu mantenha a mesma pressão, o número de alvéolos é maior. O impacto na pressão vai ser menor. Então, a minha diminuição no volume corrente pode ser menor também. Porque a hora que eu dei PIP, eu recrutei, eu tenho mais alvéolo aberto. A hora que eu tenho mais alvéolo aberto, eles dividem aquele volume de ar. Então, a pressão tende a subir menos do que subiria na condição anterior. Por isso que aquele conceito da curva é importante. Tá bom? E vamos, lógico, deixar o cara casado. Não adianta um cara brigando com o ventilador, tossindo, querendo arrancar tubo e tal, você querer que ele ventile direito. Não é a hora de estubar o cara ainda. Calma. Abaixa a orelha do fulano com um bom argumento farmacológico, certo? E aí você ajusta a sua ventilação de acordo com isso. Lembrar que, se você tirar o doente do drive por sedação, o que você tem que fazer? Se ele respirava 20, se estava dando 8, o que vai acontecer? Ele vai respirar 8. Opa, eu tenho que aumentar a frequência respiratória. Isso é comuníssimo, tá? O cara está lá em suporte, agita, não sei o que lá, o pessoal vai lá, ceda, aí começa a tocar o alarme do aparelho de apneia. Por quê? Porque o cara para de respirar. Só que você não fez o backup de frequência. Tinha que aumentar a frequência respiratória porque o aparelho precisava entrar no lugar dele. Tá bom? Aí, consegui apagar tudo. Beleza. Professor, sobe para mim aí, mestre. Desculpa, a técnica fui eu. Eu paro de apertar, você arruma para mim. De novo? Aí, garoto. Beleza. Desculpa. Então vamos lá.
A gente estava falando então, aqui, então vamos lá. Para corrigir a minha hipótese, o que eu fiz? Eu aumentei minha PIP sabendo que eu posso aumentar a pressão, a alternativa é diminuir o volume corrente, tá bom? Deixar o doente bem casado com o seu ventilador, no sentido dele estar confortável, e algumas vezes a gente precisa até realmente usar bloqueio neuromuscular para ele. Vamos aplicar esses conceitos em doenças que são importantes para a prova, tá? Desconforto respiratório agudo, que diabo é isso? É um quadro clínico apresentado por um início agudo. Eu não tenho desconforto respiratório há 4 meses, tá? Isso não existe. São dias de evolução, no máximo semana, tá? Raio-X com infiltrado bilateral. Tem que ter um acometimento bilateral do pulmão. A gente vai discutir esses critérios de novo, tá? Uma relação entre o que eu oferto de oxigênio e o rendimento que esse pulmão consegue ter a partir desse oxigênio. Vamos entender. Se eu dou pouco oxigênio para o paciente, 21% em ar ambiente, a sua PO2 de quanto que é? 80? Tudo bem? Faz essa continha. 80 dividido por 0,2. Qual que é a relação? Força, gente. Tenesmo cerebral. Vamos lá, vai. Para cima de 400, vocês concordam? Ou seja, com 21% de entrada, se você respirasse 100%, você teria 400 milímetros de mercúrio de PO2. Pensando numa relação direta, tá? Mostrando o quanto que você tem de função pulmonar agora. Só que você vai tendo que pegar um doente ruim, que vai perdendo, que geralmente por shunt, vai perdendo a capacidade de fazer essa troca. Você tem caras que você vai dar 100% de entrada e o PO2 dele é 60%. Dá para entender que a função de oxigenação desse pulmão é totalmente diferente. Conforme ele vai piorando a capacidade de rendimento desse oxigênio, de aproveitar o que chega, ele vai perdendo função e esse rendimento cai. Então essa relação entre o que você oferta, de número de moléculas, basicamente, da fração inspirada de oxigênio por volume que você dá para o doente, vai caindo. Quanto pior esta relação, pior é a função pulmonar do cara e mais grave é o desconforto respiratório. Por isso que a gente usa esse PaO2 ou relação PF ou índice respiratório, é tudo igual, tá? Você já começa a ter disfunção quando essa PO2 CFO2 está abaixo de 300. Abaixo de 200 é pior, e ela é grave quando ela está abaixo de 100 milímetros de mercúrio. Coisa excepcional. Lembra do raio-x anterior que eu mostrei na aula a respeito do raio-x com PIP baixo? Você dava PIP, ele ficava ótimo, não é isso? Beleza. Você pode ter o desconforto respiratório agudo, ele é caracterizado pelo quê? Por um quadro inflamatório de aumento de água intersticial pulmonar, com um monte de neutrófilo, vai evoluir com fibrose, mas você aumenta a água pulmonar intersticial, a água do interstício, pelo processo inflamatório, sem influência cardiogênica. Porque eu posso ter aumento da água no interstício pulmonar por disfunção cardíaca. O que acontece com o meu pulmão nessa hora? O raio-x vai ficar branco, eu vou fazer hipóxia, eu vou ter perda de complacência, o infiltrado é bilateral, só que isso é água, sem inflamação. É outra doença. Tudo bem? Esse cara que melhora com balanço negativo, PIP, e algum inotrópico, não é desconforto respiratório. Isso era o quê? Um edema pulmonar cardiogênico. Diferente deste tipo de edema do desconforto respiratório agudo, que é um edema pulmonar não cardiogênico. É por um quadro inflamatório do pulmão. Tem aumento da água intersticial por inflamação, por perda da seletividade do endotélio capilar. A água passa do vaso para o interstício, mas com uma pressão hidrostática do capilar normal. Por isso que este quarto conceito é importante. A pressão de oclusão da artéria pulmonar ou o capilar pulmonar por um Swan-Ganz tem que mostrar que o coração é competente. Porque se não for competente, se ele tiver em disfunção, você não sabe se aquele pulmão branco, se a hipóxia, se a relação PO2 está muito ruim, por causa de água ou de inflamação de fato. Tá? Todo mundo ganha Swan-Ganz, tem desconforto respiratório? Não. Então, na verdade, um outro critério que se usa é o quê? Se você não tiver evidências clínicas, que pode ser um eco, uma história prévia, índice de perfusão sistêmica que não sugiram disfunção ventricular, você pode assumir aquilo como desconforto respiratório agudo.
Se você tiver um eco com uma disfunção grave, sinais de congestão, pô, isso calma. Primeiro acerta o coração e vê o que sobra. Geralmente o cara melhora. Né? Desconforto respiratório agudo não sai do tubo em 3 dias. Não sai. Por quê? Porque inflamação é um quadro que tem uma onda de piora, depois tem uma cicatrização posterior, senta e espera 2, 3 semanas. Tá? O edema cardiogênico não. Em 3 dias, se tiver correr tudo bem, esse cara está fora do aparelho. E isso não é desconforto respiratório agudo. Era água, mas de origem cardíaca, não de origem inflamatória. Tá bom? Por isso esses critérios. Tem essas fases do desconforto respiratório agudo. A exudativa, depois de uma agressão inicial, que pode ser primária do pulmão, ou uma resposta secundária do pulmão, ou uma agressão à distância, por exemplo, um abdômen agudo, um choque hemorrágico por um politrauma, o que você quiser, são nos primeiros 5 dias. Você vai ter em torno de mais 2 semanas depois de uma fase fibroproliferativa e no final uma fibrótica. Quanto mais você inflama agora e perde função pulmonar, mais fibrose você tende a ter no final. Então, quanto mais grave o desconforto, as sequelas potenciais da resolução deste processo são maiores. Tá? Vamos entender o que acontece com quem tem desconforto respiratório agudo. Então, ali na fase A, a gente está vendo um quadro inicial de uma agressão, caracterizado por um infiltrado alveolar difuso. Existe começo do processo inflamatório no interstício alveolar. Isso vai evoluindo para uma piora com espessamento. E lá no final, na fase proliferativa, fibrótica, desculpa, você tem, olha a fibrose que você tem nos septos. Então, de um alvéolo que tinha uma membrana para difundir muito menor, olha o tarugo que ela vira. Então, assim, o grau de sequela pulmonar desse cara é alto, principalmente quanto mais intensa for a inflamação. Nessa fase inicial, que é a exudativa, se você machuca mais ainda esse pulmão por ajustes inadequados da sua ventilação, tudo isso se exacerba, ou seja, você está piorando o grau de fibrose que ele vai ter. Isso tem impacto em mortalidade e sobrevida. Tá bem? Então, para marcar bem, moçada, desconforto respiratório agudo é inflamação no pulmão. Pode ser do pulmão, quando a agressão é primária, mas pode ser uma inflamação no pulmão, secundária uma agressão sistêmica. Tudo bem? Pancreatite, lesão de partes mole, choque hemorrágico, qualquer outra causa que inflame o cara, o pulmão pode sofrer por tabela. Tá? Tem água aqui? Com certeza. Mas, de novo, eu estou assumindo que o coração do cara é competente. E que boa parte do que eu enxergo no raio-x clinicamente não é água, é inflamação. Tá? Eu estou mestre hoje, hein? Vamos lá. Causas de desconforto respiratório. Este termo aqui, ó, lesão pulmonar aguda, desde 2012 não existe mais, tá? Só existe desconforto respiratório leve, moderado ou grave. Não existe mais lesão pulmonar aguda, que seria um 4º estágio anterior, tá? Se aboliu esse critério. Causas primárias ou secundárias? Geralmente todas de origem pulmonar, tá? Então, pneumonia, aspiração, contusão pulmonar, afogamento. Secundária, o cara infecta numa pielonefrite, inflama o pulmão. Trauma, politrauma independente da causa. Circulação extracorpórea, pós-operatório cirurgia cardíaca, não infrequentemente a gente tem problemas com o pulmão que inflama por causa da extracorpórea, e não porque ele tinha um problema pulmonar, tá bom? Uso de hemoderivados pode também desencadear uma inflamação aguda, também conhecida como TRALI, né, que é Transfusion Related Acute Lung Injury. E o que a gente enxerga nesse pulmão, a partir do processo inflamatório, são situações graves como essa. Você hepatiza o pulmão, você desaba todos os alvéolos, você preenche com quadro inflamatório, o interstício e o espaço alveolar. O troço colaba. Tá? E aí o teu shunt explode. Como é que você quer aerar essa região? Isso aqui não é um fígado, tá? Isso aqui é um pulmão. Como é que você quer aerar esse pulmão? Como é que você consegue passar ar por aí? Imagina o shunt que esse cara tem. Tudo que vem do coração direito vai para o coração esquerdo sem ter nenhum contato com oxigênio. São hipóxias refratárias. Tá? Como é que eu me comporto frente a isso? Basicamente, de novo, a ideia do infiltrado bilateral. Normalmente, assim, o cara não chega e faz assim, um desconforto respiratório em 2 horas. Pá! Ele vai evoluindo. Então, às vezes, isso começa com uma pneumonia, um cara que está pior, e de repente ele começa a infiltrar o outro lado. Se ele começar com desconforto respiratório, com PO2 e FO2 menor que 300, ele já tem critério de quadro leve, desconforto respiratório agudo. Tá? Você não precisa ter grandes diferenças, não. Mas infiltrado bilateral, coração bom, e perdeu PO2 e FO2, e é quadro agudo, está caracterizado desconforto respiratório. Tá? Como é que você acha que esse pulmão que a gente viu aqui atrás vai receber volume corrente?
Se eu puser 500 ml aqui, o que você acha que acontece com a pressão da via aérea? Explode, né? Um pulmão absolutamente incomplacente. Ele não vai suportar volume, vai desencadear grandes variações de pressão para isso, né? E a gente sabe que essas pressões vão determinar mais inflamação, então eu consigo piorar o cara a partir da minha ventilação. O que eu posso fazer então para minimizar essas coisas? Tem alguns parâmetros bem objetivos para a gente fazer isso. O cara tem uma complacência pulmonar reduzida, porque você viu ali quantos alvéolos tinham dispostos, né? Tinham disponíveis para ser trabalhados. Vamos voltar aqui. Você concorda que esta área aqui, que é a área de ápice de pulmão, tem um alvéolo mais aberto do que tem aqui na base? Né? Você está aí sentado, você tem alvéolos mais ventilados no ápice e menos perfundidos, inclusive são alvéolos de reserva. Quando você começa a correr, você melhora a perfusão do ápice, você diminui o espaço morto do ápice. Você ganha desempenho de unidade alveolar, você consegue se oxigenar melhor. Tá? No nosso amigo aqui, o que acontece? Imagina isto aqui na região das bases, certo? A hora que eu puser ar aqui dentro, para onde você acha que ele vai com mais facilidade? Para as bases ou para o ápice? Vai para o ápice. Então, daqueles 600 ml que eu estou colocando, boa parte vai para cima. E eu começo a hiperinsuflar esses caras aqui. E aí eu estou lesando área boa. Eu não estou ventilando quem eu quero e estou piorando quem eu não queria mexer. Eu não tenho como mexer nisso, não a priori, só pelo meu ajuste. Tá? Vamos lembrar que esse cara normalmente também não fica assim na UTI, né? Sentadão. Ele está o quê? Deitado. Então esse mesmo conceito que você vê aqui, você pode ver numa tomografia, que é muito comum. Ele colapsar as áreas posteriores, porque o cara está deitado, nas áreas gravidade dependentes, e ele está ventilando melhor os ápices, melhor dizendo, a parte anterior dos pulmões, porque o cara está deitado. É a mesma coisa que você vê no raio-x do cara sentado. Só quando ele deita, o que ele fez? Ele deitou o pulmão também. Então a gravidade passa a amassar mais as regiões posteriores do pulmão e você passa a ventilar mais as áreas anteriores. Quando você põe o volume corrente lá dentro do doente, o que acontece? Você está hiperinsuflando esses caras aqui em cima e não está ventilando o que você precisa lá embaixo. Tá? Aí você começa a falar, pô, mas o que eu faço? Desligo a gravidade? Mais ou menos. Ela vai trabalhar a seu favor em algum momento que a gente já vai ver. Tá? Então a gente viu que a capacidade pulmonar deste pulmão receber volume é muito baixa, portanto a complacência também é. Pouco volume, grandes aumentos de pressão. Tá? O volume corrente, para você não desencadear grandes lesões, ele vai ser menor do que aquele recomendado para um cara com pulmão normal. Lembra que a gente falou de 6 a 8 ml por quilo? Olha quanto a gente ventila quem tem desconforto respiratório. 4 a 6. E por que eu uso pouco volume? Porque eu quero distender pouco. Eu quero tensionar pouco esse tecido para que ele não continue inflamando, que ele não vá piorar a inflamação por causa do meu barotrauma ou do meu volutrauma. Tá? O platô inspiratório, ou seja, o valor mais alto que eu vou atingir na pressão inspiratória desse cara é 30 centímetros de água. Valores acima desses estão associados a maior mortalidade. Pô, Zé, mas você está me pondo na parede, literalmente, né? Você está me pedindo para usar pouco volume, até aí razoável, mas com um limite de 30. Só que esse cara está saturando a 100% de entrada, 60%, 70%, PO2 de 40%. Como é que eu corrijo a hipóxia dele? O que eu falei até agora? O que você tem que fazer? Não tinha que aumentar a PIP? O que acontece com a pressão de platô? Vai subir, concorda? Para o mesmo volume, não vão mexer no volume. Se eu subir a PIP, sobe a pressão de platô, eu volto para 40. O que eu faço? Se eu comecei com 6, eu venho para 5 ml por quilo. Por um lado, você olha e fala, pô Zé, que saco, né? Na hora que você subir a PIP, você vai estar subindo a pressão de platô, legal. Só que sabe essas áreas que você está tendo todas hepatizadas? Elas começam a abrir. E aí eu vou ter mais alvéolo para dividir o mesmo volume. O que acontece com a pressão? Cai. Tá? Então uma estratégia que é meio do tipo, você toma aqui e dá lá. Você tem que ficar entre a cruz e a espada tentando achar um ponto médio de equilíbrio mesmo. Tá bom? Então a gente usa volume corrente baixo de 4 a 6 ml por quilo. E se precisa, a gente vai diminuindo cada vez mais o volume. Qual o preço que a gente paga quando faz isso? O que acontece com a minha ventilação? Vem caindo. O que eu tenho que fazer? Aumentar a minha frequência respiratória, porque senão ele vai reter. E tem situações que ele vai reter mesmo, e eu vou deixar. A gente já vai entender o que é isso. Porque para priorizar a pressão de platô, que é o que mata o cara,
eu posso deixar ele retendo o CO2, ficar acidêmico dentro de certos limites que a gente já vai ver, porque isso não vai matá-lo, mas isso vai. Tá? É chamada hipercapnia permissiva. É um preço que a gente paga. Você deixa ele reter CO2 com volume corrente baixo e volume minuto também, para não aumentar a pressão de platô dele. Tá? E para isso, para melhorar essa questão da oxigenação, que isso vai matá-lo também, eu vou usar a PIP para poder melhorar a complacência. À medida que eu vou subindo a PIP, minha complacência vem melhorando, eu consigo trabalhar com níveis menores de pressão para o mesmo volume a ser ofertado para ele. Tá? Então o que a gente tem de orientação geral para pressão controlada? Isso aqui é do último consenso brasileiro de 2012 de ventilação mecânica. Tá bem? Modo ventilatório, ventilação com pressão controlada. Qual a vantagem da pressão controlada? De sobrevida nenhuma, tá? Tanto que o nível de evidência é ruim para você falar que é melhor fazer pressão controlada. Posso fazer em volume controlado alguém com desconforto? Pode. Não tem problema. Respeitando os mesmos parâmetros? Não tem problema. Pressão de platô menor ou igual a 30 centímetros de água, eu posso regular a minha pressão controlada por meio segundo o quê? Por meio segundo você vai dar o ar necessário para manter o quê? 30 centímetros de água durante todo o ciclo, toda a fase inspiratória. Eu garanto que ele não ultrapassa. Tá? Só que lembra que para isso acontecer, o que vai acontecer com o volume corrente? Num pulmão ruim como aquele, vai ser baixo, né? Então eu estou fazendo o inverso. Eu estou dando a pressão como limite e eu tenho que ver o que está acontecendo com o volume corrente. Quando eu vou usar volume controlado, é um pouco mais fácil. Por quê? Porque eu calculo. Bom, o cara tem um peso ideal de 70 kg, eu quero dar 4 ml por quilo, meu volume corrente não vai passar de 300 ml, por exemplo. Tá? E a pressão decorrente disso tem que estar abaixo de 30. Então depende do modo que você usa, você vai regular uma coisa ou outra. Você pode regular a pressão e o volume corrente vai ser consequência disso, ou você pode regular o volume corrente e a pressão vai ser consequência disso. Tá? Mas sempre respeitar isso aqui, ó. Volume ml de 6 ml por quilo, ou menos, até 4 se precisar, e pressão de platô menor do que 30. Manobras de recrutamento alveolar. O que é recrutamento alveolar? É utilizar períodos curtos de pressões de via aérea elevadas, 40, 60, 80 centímetros de água. Para quê? Para abrir toda a galera, tá? Para conseguir, com pressões menores, quando eu voltar para a modalidade anterior, a platô menor que 30 e a PIP possível, o que vai acontecer? Eu vou ter mais alvéolo aberto. Certo? Se eu for aumentando a pressão do sistema lá com 30 de platô e 15 de PIP, eu vou ter 300 unidades. A hora que eu jogar 80, 60 centímetros de água por períodos curtos de tempo, curtos são 2 minutos, 1 minuto, forma sequencial, tem estratégias de recrutamento para isso, mas são, entre aspas, shots de pressão elevada, tá? Você está querendo abrir todo mundo, para que quando você voltar numa pressão mais baixa, você vai ter, em vez dos 300, 900 alvéolos abertos. Lembra aquela história? Para eu abrir o alvéolo é difícil, mas para eu mantê-lo aberto, a pressão é menor. Beleza? Então eu abro na porrada, mas mantenho aberto com pressões mais baixas. Tá? E com isso eu diminuo o shunt. Tá bom? Melhor PIP vai estar associado a isso. Qual que é a melhor pressão de via aérea que me mantém mais alvéolo aberto ao longo do tempo? Tá? Posição prona. O que significa isso? É você tentar usar a gravidade a seu favor. Lembra que eu falei que o pulmão fica mais aerado em cima e bem mais colapsado embaixo, no cara com o pulmão inflamado, no desconforto respiratório? E se eu fizer o contrário? Pegar o cara e emborcar. Ventilá-lo agora de barriga para baixo. Eu pego toda aquela área amassada posterior e ponho para cima. Quando eu faço isso, o que aconteceu? Aquela área que tinha uma complacência ruim, poucos alvéolos recrutados, passa a deixar de ser comprimida pelo peso do pulmão e pelo peso do cara. Enquanto que aquela área hiperinsuflada, a região anterior, eu pus para baixo. Agora, quando eu jogar a ar ali, vai ficar mais difícil o ar entrar nessas regiões anteriores, que não estão mais anteriores, estão posteriores agora. Ele vai ter mais facilidade para ir para a região anterior, aquela colapsada. Aquela área anterior que estava toda colapsada, começa a melhorar a complacência, começa a melhorar o seu recrutamento e vou ter mais unidades por ali. Depois de um período de 6, 8, 10, 12 horas, eu viro de novo o cara. Fácil falar, né? Tem que chamar a manutenção do hospital, a Caterpillar, um guindaste, mas você faz uma força-tarefa na UTI para quê? Realmente você vira o cara, tá? E deixa ele ventilando nessa estratégia, que é uma forma de você trabalhar o quê? Recrutamento. É uma forma indireta de você recrutar o cara, tá? Você não precisa nem mexer no ventilador. Você usa as mesmas pressões, mas na hora que você vira o cara, você mudou a mecânica de complacência do pulmão dele. Deixa ele recrutar ao longo do tempo, depois você vira de novo.
De novo, naquelas pressões, poucas unidades estavam abertas, mudei a gravidade, ele abre mais unidades. Quando eu voltar para aquela pressão, essas unidades continuam abertas, não vão colapsar, pelo mesmo princípio da esterese anterior. Tá? Hipercapnia permissiva. É aquela estratégia que eu havia falado de você sacrificar volume minuto para poder respeitar a pressão de platô de 30. Tá? Aqui a gente vai respeitar pHs até de 7,25 de acidemia e PCO2 em torno de 70 a 75 milímetros de mercúrio. Evitando, assim, ele vai para acidemia, mas essa faixa é segura. O doente não morre por isso. Tá? E se isso for necessário para você manter a pressão de platô abaixo de 30, é a estratégia que a gente usa. No menor volume corrente, com a frequência respiratória ajustada para isso. Balanço hídrico positivo é ruim para esse doente, porque se você der muita água para ele, ele piora a inflamação pulmonar. Tá? E a gente pode usar um corticoide numa fase inicial, tentando evitar que aquela fase fibrótica posterior seja menos intensa. Tá bom? Tem algum sinal de benefício, de mortalidade ainda não tem. Tá? Tem sinal do tipo, o cara ia ficar dependente de oxigênio e ele não fica. O paciente ia ficar tracostomizado o resto da vida e ele só precisa de oxigênio. Coisas assim. Você melhora o grau de sequela, não mexe na sobrevida. Tá? Aqui a hipercapnia permissiva, qual a ideia? É você deixar o doente reter CO2 para você evitar aquela pressão de platô. Eu vou trabalhar com volumes correntes pequenos, por isso ele vai reter CO2. E eu vou tolerar isso. Tá? E a gente tem alguns ganhos com isso. Uma das perdas, quais é? É desconforto. A hora que ele retém CO2, não tem jeito, o principal gatilho para o cara ficar o quê? Taquipneico. Aí você precisa muitas vezes aprofundar a sedação e muitas vezes curarizar para ele permitir que você tenha retenção de CO2. Tem que tomar cuidado com a arritmia, placidemia muito intensa, mas nessa faixa que a gente está falando de 7,20, 7,25, PCO2 de 70, 75, é bastante seguro para o doente, dificilmente você tem problemas com isso. Tá? E aí a gente volta para nossas questões. Em 2008, lembrar que eu falei que os últimos critérios são de 2012, tá? Então vamos só contextualizar essa questão. A relação PO2 para definir desconforto respiratório agudo, ninguém mais fala SARA, tá? Que era síndrome da angústia respiratória aguda, caiu esse nome. É síndrome do desconforto respiratório agudo. Relação PO2 é menor do que 200. É verdade ou falso? Na verdade ela é verdadeira, entre aspas, porque isso aqui já caracteriza desconforto respiratório moderado, né? Tudo bem? A presença de nivelamento pulmonar bilateral, beleza? Pressão de capilar deve estar abaixo de 20, cuidado a pegadinha, ou descartar insuficiência ventricular esquerda por outros métodos. O conceito está certo. Eu tenho que não ter congestão pulmonar e um ventrículo competente para falar em desconforto. O que está errado aí? O valor, 20. Tá? É 18. PCO2 é sensível? Alguma vez eu falei em PCO2 para definir desconforto? Não é critério, tá? Mas nenhuma dessas aqui vai ser bem vai ser boa. Vamos entender inclusive essa daqui, ó, a presença de nivelamento pleural bilateral. Se o doente tem uma agressão unilateral, mas tem os outros critérios, estão quebrando o pau por causa dos critérios, porque esse cara não está sendo incluído em estudo, não está sendo... às vezes ele não tem uma estratégia protetora do sistema, o esquema protetor de ventilação colocado, porque ele não fecha critério. A mortalidade dele parece ser maior também. Então, provavelmente, em breve, a gente vai mudar esse critério aqui, que tem que ser bilateral. Tá? Você pode ter só uma progressão de uma disfunção unilateral e ele acaba preenchendo o critério do mesmo jeito. Na época, ainda era certo isso aqui. Por quê? Menor que 300, lá atrás, era chamado de lesão pulmonar aguda, que não existe mais. Tá bom? Então, na verdade, o conceito correto aqui, naquela época, era esse daqui. 2013, atualmente. 27 anos, tabagista, pneumonia. Desconforto respiratório agudo. Por quê? Raio-X com infiltrado difuso e bilateral, que é para não dar dúvida. Exames laboratoriais, 7,35 de pH, PO2 de 70 com uma entrada de 100%. Qual que é a relação PO2 a FO2 dele? 70. Desconforto respiratório agudo, grave, menor que 100. Tá? PCO2 de 30, tá bom. Bicarbonato de 15, também não me interessa. Está caracterizado pelo enunciado, tá? 27 anos, você vai pensar em insuficiência cardíaca? Dá para jurar? Não dá, mas pelo enunciado e pelo que ele está me levando a responder, é isso que você joga. Não tem que ficar imaginando pelo em ovo, certo? Iniciar manobras de recrutamento com volume de 6 ml por quilo. Recrutamento, desconforto. Ah, mas não era por aí, vamos com calma. É com volume corrente que a gente recruta?
Pode ser, tá? Mas geralmente a gente vai usar quem mais frequentemente? A PIP, beleza? PIP de 25, o que eu falei? Raramente acima de 15, né? Pressão máxima de 40, totalmente fora. Qual que é a pressão máxima de via aérea ou de platô? 30 centímetros de água, beleza? Colocar o paciente em prona, tá? Não é errado. Volume corrente de 8 ml por quilo, mais uma vez, só na sogra. Certo? Muito volume. O que vai acontecer com essa pressão? Vai explodir, tá? PIP de 15, razoável. Pressão de platô menor que 35, continua errado, tá bom? Iniciar imediatamente óxido nítrico e circulação extracorpórea. Prona, óxido nítrico e extracorpórea são chamadas medidas de resgate do desconforto respiratório agudo. Ou seja, eu primeiro uso a estratégia de ajuste do meu ventilador para contornar o desconforto. O dente continua hipoxêmico, eu não consigo deixá-lo numa oximetria adequada, ele continua mostrando que o pulmão vai demorar muito para melhorar e eu continuo com a FiO2 muito alta. O que eu posso fazer? Usar estratégias de resgate. Vamos tentar a prona para esse cara? Legal. Vamos tentar fazer para ele óxido nítrico. O que faz o óxido nítrico? Ele vasodilata a artéria pulmonar, tá? Então eu estaria tentando de roubar fluxo de áreas de shunt para áreas de melhor ventilação. Eu estaria tentando diminuir indiretamente o shunt, tá? E a outra alternativa é a circulação extracorpórea. Esquece esse pulmão, põe ele de repouso, deixa o cara no tubo, mas põe ele respirando 4 vezes por minuto, com volume corrente de 100 ml, que é para lavar espaço morto, só isso. Só que eu boto uma bomba do lado dele, que vai me oxigenar o sangue, que eu vou puxar através de uma extracorpórea, oxigênio e devolvo para o cara. Eu ponho esse pulmão para descansar. Eu não fico com ele estica, encolhe, estica, encolhe, estica, encolhe. Eu espero ele se resolver, tá? Como primeira medida? Não. Hoje utilizaram como resgate, tá? Então não está errado o conceito, mas não é a primeira medida para esse cara. Por quê? Ele está bem ajustado na ventilação? Não sei. Depende dos outros enunciados. Tem enunciados mais apropriados colocados aqui, não é? Eu não preciso partir para medidas de resgate. Volume corrente de 10 ml por quilo, tá bom? Só na segunda sogra, tá? PIP de 10 centímetros de água, razoável. Pressão de platô menor que 35, fora. Volume corrente de 6, beleza. PIP 18, me incomoda esse PIP de 18, mas tá bom. E pressão de platô menor que 30. Alternativa, a menos pior, se é que existe esse termo, é essa última aqui, tá? Você não acha que com um desconforto respiratório grave como ele tem, PIP de 10 vai resolver. São os caras que acabam entrando em direção a PIPs mais altos, tá bom? Ventilação não invasiva. Técnica de ventilação mecânica que não emprega prótese, seja tubo, naso ou traqueostomia. Conexão entre o respirador é feita através da interface. E os objetivos são esses aqui, moçada. Otimização de troca gasosa, diminuição do trabalho, redução da dispneia e melhora da mecânica. O que a gente tem tido de grandes ganhos com a ventilação não invasiva? Tá? Redução da incidência de intubação. Então tem doentes que há 30 anos atrás você ia passar o tubo, hoje você consegue controlar não invasivo enquanto você controla as causas de base. Isso diminui tempo de internação no hospital, diminui tempo de internação na UTI e algumas doenças, como por exemplo DPOC, reduz mortalidade. São DPOCs que seriam intubados e não são pela não invasiva. E isso tem impacto em mortalidade. Tá? Hoje a gente já tem alguma evidência de uma tendência que basicamente vai ser melhor definida como benefício, hoje a tendência ainda, para edema agudo de pulmão. Tanto que o CPAP já puxou, já entra na equivalência. Na verdade é morfina, lasix, oxigênio e CPAP. Tá? Ele saiu com medida de resgate de segunda a terceira linha e veio aqui para cima. Tá? Com a perspectiva de benefício de impacto e mortalidade. Tá bom? Vantagem que a gente usa utilizando o não invasiva. O cara fica mais acordado, você precisa deixar o cara menos sedado, ele pode comer, você tira e põe a hora que você quer, dá para ficar entubando e desentubando o doente toda hora para ele almoçar, não fica muito interessante, entendeu? No caso da não invasiva, fica. Nenhum problema de fazer isso, tá? Reduz o número de infecções pulmonares pela questão de você não invadir a via aérea, reduz tempo de internação em UTI e lesão de via aérea baixa. Porque quando você intuba, você tem calo de corda vocal, úlcera de traqueia, estenose de traqueia após extubação, principalmente ventilações acima de 2, 3 semanas de tubo traqueal. A não invasiva evita essas coisas. Porém, tem outros riscos. Por exemplo,
Pô, não invasiva. Eu aprendi que é legal. Só que tem doentes que você for utilizar não invasiva, você está piorando a evolução dele. Ou tem doentes onde o seu trial, vamos chamar assim, sua tentativa de não invasiva está perfeita. Só que você tem que reconhecer um limite para a tentativa. Porque ao insistir erroneamente na não invasiva, o doente vem piorando. E quando você definir pela intubação, ele está numa condição pior do que quando ele chegou. Essa intubação e evolução dele pode ser de maior risco. Porque você retardou a intubação tentando uma não invasiva. Então, isso, não invasiva não tem jeito, é curva de aprendizado. Você tem que pegar a mão, alguém tem que pegar, te ensinar. Santas fisioterapeutas que sempre fazem isso, ajudam bastante a aprender a mexer com isso. É interessante que vocês saibam. Mas entender que existe limite para não invasiva. Fala, não, deu, não vai funcionar, tubo. E tem, no começo da história, já no tempo zero, você fala, esse cara não é de não invasiva, é tubo. A gente já vai ver quais são esses doentes, tá? Quem são? O que a gente tem de indicação? Então, ó, DPOC, moçada, nível de recomendação super bom, tá? Muda a mortalidade. Insuficiência cardíaca, edema agudo de pulmão descompensado, a mesma ideia de tendência de redução de mortalidade, com alguma evidência que acontece, mas a gente já reduz tempo de internação, reduz o número de intubações, já é ganho, tá? Pós-intubação, tem pacientes que você consegue, em vez do cara, a hora que você está tirando o doente do ventilador, com a não invasiva, se eu não tivesse a não invasiva, eu ia demorar mais 4, 5 dias para ter uma condição efetiva dele sair. O que eu faço? Eu posso antecipar essa extubação e substituir o suporte ventilatório invasivo pelo não invasivo. Eu extubo mais cedo o cara. Ele fica menos tempo comigo na UTI. Utilizando como uma terapêutica de apoio. É uma bengala que antes eu não tinha. Eu tinha que esperar o cara andar sozinho para poder sair do tubo. Hoje não. Eu posso pôr uma bengala para ele, levando ele na direção de andar sozinho, sem a não invasiva. Tá? Paciente terminal. Isso existe. Em vez de entubar o cara, né, falou, vou entubar um doente terminal, às vezes até para conforto a gente faz, mas talvez a não invasiva para conforto, isso já está bem definido também, está bem indicada. Uma condição de cuidado paliativo. Você não precisa deixar o cara agonizando com uma bruta falta de ar. Eu não vou entubar, mas eu também posso pôr uma não invasiva para conforto, tá? Na extubação a gente também tem um benefício comprovado em algumas situações. A asma descompensada tem o mesmo impacto que o DPOC. A asma também tem a tentativa, tem evidência de reduzir a intubação, de reduzir tempo de internação, mas sem impacto em mortalidade, tá? E para desmame, no sentido de você tirar o cara mais cedo do ventilador. Contraindicações absolutas, que o cara não pode tomar. Se o cara se bateu o olho nele, o cara tem indicação de tubo, acabou, é tubo. Quem são esses caras? Apneia, por exemplo. Ninguém vai ficar na ventilação não invasiva feliz em apneia, tá? Não dá, certo? Doente edema agudo de pulmão cardiogênico franco, hipoxêmico, rebaixando, agônico, não dá para usar não invasiva. Tem que entubar, tá? Relativas, e aí vai ser caso a caso, olhando o benefício e o risco de cada uma. Entenda que alguém já usou não invasiva brincando? É interessante, experimenta, tá? Não é algo confortável. Pega um carro, anda 100 km por hora e põe a cabeça pro lado de fora, assim. É isso que você vai sentir numa não invasiva. Um vento do cão, ressecando os olhos, incomodando e muitas vezes te dificultando a respiração. A sensação inicial. Então, a adaptação do doente à não invasiva é um fator de limitação. Frequentemente o doente não se adapta, você tem que começar devagar com a não invasiva. Se você põe pressões muito altas, o cara não tolera. Então a gente começa com pressões mais baixas, até adaptar a máscara, sem fixar a cabresto, com a mão mesmo, explicando como funciona, devagar, convencendo o cara, e vamos aumentando devagar as pressões. Tá machucando, ajusta aqui, começa a fixar devagar a máscara. Se você pegar o cara, travar na cama e amarrar a máscara na cara dele, não vai dar certo, tá? Então a ideia é você ter o quê? A cooperação do doente para poder estar bem adaptado à ventilação. Doente hipersecretivo, que não consegue proteger a via aérea, você só vai socar saliva e catarro na via aérea do doente com a pressão positiva da não invasiva. É tubo esse cara, não dá para pôr. Tá? Doente combativo, que não deixa nem chegar perto. Né? Não é não invasiva para esse cara, é uma zarabatana de fentanil, né? De tilnembutal para esse doente. Não dá para usar não invasiva para um cara desse. Rebaixamento do nível de consciência. Tem só que tomar cuidado no DPOC. Por quê? Este é um cara que, entrando em narcose pelo CO2, a não invasiva é feita como trial para ver se ele melhora. Trial curto, 20, 30 minutos. Não respondeu, tubo. Mas alguns doentes melhoram
com a não invasiva, porque ele baixa a PCO2 com suporte ventilatório não invasivo. Falências orgânicas como rebaixamento de nível de consciência ou arritmia grave, o cara está em flutter, FA, TVNS, infartando, não dá para usar esse troço. É melhor, é mais seguro para ele o tubo, tá? Hemorragia digestiva, de preferência não utilizar. Por quê? Porque ele faz hematêmese e vomita na máscara, ele não se protege. Além disso, tem a questão do quê? Se ele chocar por hemorragia grave, não é não invasiva, é tubo. Tá bem? Cirurgia facial, óbvio, né? Não dá para adaptar. O cara acabou de cair 10 metros do andaime e mordeu a guia. Não vai ser muito fácil fixar a máscara na boca desse doente. Cirurgia neurológica depende. Às vezes você tem, por exemplo, cervicotomia para fixação de coluna que não deixa fixar. Né? Você tem uma bela de uma craniostomia, uma craniostomia frontal que não tem onde adaptar a máscara. Você vai estar limitado por uma questão da interface. Riscos de aspiração. Então, por exemplo, paciente abscesado, mais vozinho. Obstrução de via aérea superior, edema de glote, tumor de via aérea, está contraindicado utilizar, tem que abordar a via aérea mesmo, tá? E anastomose alta de esôfago, isso é questionável, o cirurgião morre de medo de você fazer não invasiva, porque se der fístula, foi a sua não invasiva e não a anastomose dele, certo? Então fica sempre o risco de quem que é o pai da fístula, né? A técnica errada, ou um doente ruim, ou a não invasiva que você utilizou. Óbvio que é sempre a não invasiva que o doente utilizou. Anastomose de esôfago recente, a gente tenta evitar pressões mais baixas. Tem trabalhos mostrando a segurança, tá, de esofagés com bypass gástrico utilizando isso aqui. Mas a gente procura evitar em cirurgia digestiva. Tem uma contraindicação absoluta? Não, ó, é relativa que a gente mede. Às vezes você precisa fazer uma período não invasiva para não entubar o doente. Né? Aquela história, não quero não invasiva. Eu falo, tá bom, em 2 dias o doente está no tubo. Você escolhe. Ah, não, chama a físio. Então, a físio não é mágica, né? Não invasiva também ajuda bastante. E aí a gente responde essa, ó, do SUS. São contraindicações para ventilação não invasiva, absolutas e relativas. Absoluta, rebaixamento do nível de consciência. Genérico. Razoável, tudo bem? Se for no DPOC, a gente é um pouco mais tolerante. Excesso de secreção como relativa. A gente viu o que é. Arritmia grave com choque, absoluta. Esse cara não vai usar. Deglutição comprometida, problemas, relativa. Trauma de face, não dá para usar. Parada respiratória iminente, absoluta, não é relativa. Vômito, é relativa, controla o vômito, pô. Né? Mecanismo de tosse comprometido, mais ou menos. Angina instável e fobia de máscara. O que vocês marcariam aqui como alternativa correta que ele pegou? Consegui passar a batida. Alternativa do SUS considerada correta, de absoluta e relativa, é essa aqui, ó. Tá? Angina instável, insuficiência coronariana aguda em curso, e fobia de máscara. O que você faz com a fobia da máscara? Uma leve sedação. A gente seda mesmo, tá? Não tem leve, né? Porque você vai ter que entubar o velho. A gente vai devagar, certo? Mas pode usar para baixar a orelha do agitado. E o que se fala a respeito de desmame? Quais são os estágios envolvidos na liberação de um paciente da ventilação mecânica e do tubo traqueal? Esse é o processo de desmame. Quando eu ponho o doente em ventilação mecânica, eu tenho que pensar em tirá-lo. Por quê? Já tenho que pensar na saída dele. Se eu pegar vocês e puser ventilando depois de 24 horas em ventilação mecânica, mesmo em modo assistido, ou seja, você entrando no ventilador, tem trabalhos bem legais mostrando que você já começa a atrofiar fibra de diafragma. É que nem musculação, moçada. Você parou de usar, ou usou menos, você vai perder força. E quanto mais tempo você ficar, mais você perde. E a sua saída fica mais difícil. Por isso que eu tenho que te dar a dose certa de ventilação mecânica no momento certo. À medida que você vem melhorando, eu vou tirando o apoio. Se eu te der uma cadeira de roda, você não levanta mais. Eu tenho que te botar na cadeira de roda no início, depois eu tenho que te botar de pé, depois eu vou botando muleta, depois eu vou te dar uma bengala. Eu vou tirando a ajuda do ventilador. Porque senão você encosta e fica. E atrofia. Então, na verdade, o processo, claro, ninguém vai querer estubar o cara no 3º dia de desconforto respiratório agudo. Mas eu não posso deixar o paciente num pós-operatório 2 dias no ventilador porque ele está desconfortável. Deixa eu entender melhor o que está acontecendo. Eu tenho que fazer ele trabalhar ao longo do tempo. Então, ó, e é interessante entender que o tempo para eu tirar o ventilador, quando eu defino assim, olha, ele pode evoluir em desmame. Leia-se, eu vou começar a reduzir a ajuda que o ventilador está dando até tirá-lo do aparelho. Consome quase metade do tempo da ventilação mecânica. Então, no início eu estou ventilando porque o cara está doente, está ruim, precisa do suporte do ventilador.
A hora que ele controla a causa de base, eu faço o processo inverso. Eu começo a tirar essa ajuda, porque ele começa a melhorar a função pulmonar dele. Aí eu começo a entrar nessa fase de desmame, que demora metade do tempo, geralmente, da ventilação mecânica dele. Tá? E quanto mais eu deixar o cara no ventilador, mais ele morre. Principalmente pela questão das infecções hospitalares e principalmente por causa da complicação da ventilação mecânica. Leia-se pneumonia, associada à ventilação. Então, quando o cara entra na ventilação, eu já tenho que pensar quando que eu vou começar a diminuir o suporte que eu estou dando agora. Porque eu sei que quanto mais tempo ele fica, mais ele está perdendo de autonomia do ventilador. O que a gente faz para pensar no paciente em tirá-lo da ventilação mecânica, em entrar em desmame? Primeiro, eu preciso ter a causa básica corrigida. Eu não vou querer tratar o cara tirado do ventilador, um doente que eu acabei de entubar por causa do edema agudo. O cara está com gine instável, fez instabilidade hemodinâmica, foi entubado, enquanto eu não resolver a insuficiência coronariana, eu não vou pensar em tirar do tubo. Não é hora do desmame. Terceiro dia de antibiótico, melhorou a febre do meu doente, meu raio-x melhorou, as trocas gasosas estão melhorando, eu começo a tirar a sedação e diminuir o aporte do ventilador. Tá? Então a causa básica tem que estar controlada. Outra estratégia que eu posso utilizar é chamado despertar diário do ventilador. O que significa da sedação? Mesmo aqueles doentes mais graves, quando você diminui a sedação intermitentemente para ele, você deixa o doente despertar e ele começa a entrar no respirador. Tá? Isso te dá uma janela para você fazer uma avaliação neurológica grosseira dele e perceber que ele começa a ter drive, uma mecânica respiratória melhor. E eu começo a diminuir os parâmetros da minha ventilação mecânica. E eu vou diminuir o nível de sedação. Porque muitas vezes o doente está no ventilador, ou dependente de modo controlado, por exemplo, porque ele está sedado ou sobressedado. E eu não percebo isso. Glasgow 3 é igual a 3. Se ele tiver com 15 gramas de tionembutal ou 3 gramas de tionembutal, eu vou enxergar 3. Então o que eu faço? O teste diário de interrupção da sedação visa fazer o seguinte. Ele está entubado agora. Ele está sedado. Eu desligo a sedação. Vou esperar ele acordar. O que eu acordar? Começar a ter removimentação espontânea, responder ordem simples, ter abertura ocular, começar a entrar no ventilador. Ótimo, viu o que eu queria. Eu vou religar a sedação na metade da dose anterior. E geralmente esse cara fica bem. O mesmo nível de sedação que você tinha antes, você mantém com a metade da dose. No dia seguinte eu faço de novo a mesma coisa. Desliga a sedação. Espero o cara acordar. Movimentou, olhou, obedeceu, legal. Ligo de novo, na metade da dose anterior. Doutor, está meio agitado, combativo. Opa, ficou pouca dose. Volta para a dose anterior e deixa. No dia seguinte eu vou tentar de novo. O que eu estou fazendo? Cada vez com menores doses de sedação, eu consigo o mesmo efeito sedativo. Quando eu desligar essa sedação falando, cara, vamos sair do tubo, ele não vai demorar 5 dias para acordar. Se eu tivesse mantido a mesma dose do primeiro dia, ele ia demorar 5 dias. Agora, nesse limiar de dose bem menor, ele desperta mais rápido. E ele me possibilita um desmame mais rápido. Tá? Então a estratégia de interrupção diária de sedação é uma modalidade também que vai na direção do desmame. É um complemento do processo de desmame do ventilador. Tá? O que a gente faz para fazer um teste interessante? Tem N medidas de mecânica respiratória que você pode utilizar. Nenhuma é muito precisa ou sensível para falar, se eu tirar o tubo desse cara ele vai ficar bem, ou se eu tirar o tubo desse cara ele vai continuar, vou ter que entubar de novo. Tá? A melhorzinha delas é esse aqui, é o teste espontâneo de respiração, TRE, teste de respiração espontânea. O que eu faço? O cara está estável hemodinamicamente, mesmo que seja pouca droga vasoativa, mas eu posso estubar um cara com droga vasoativa em dose baixa, e estável, né? Não está subindo e descendo, subindo e descendo. O cara está nível neurológico para ser estubado, a condição de base da doença controlada, eu posso levar esse cara para fazer um teste. E o que é esse teste? Tá? Eu vou deixar ele respirando pelo tubo, em tubo T. Sozinho, como se ele não... Eu tiro do aparelho, desconecto. Só que eu deixo o tubo lá. Tá? Outra forma de fazer isso é deixar o doente no aparelho. Mas você põe PIP de 5, e um suporte de no máximo 8 centímetros de água. Suporte bem baixinho. E deixa o cara. E observa. Tá? Quem que pode ir para esse teste? O cara que já tem a reversão na causa de base, está estável na hemodinâmica, tem nível neurológico para ser estubado, PIP baixo e FiO2 menor que 40. Tá? Qual a grande vantagem aqui? Se eu tiver um cara meio pendurado, meio na dúvida, eu tiro o tubo, o que eu faço? Não invasiva. Não era uma modalidade de suporte para desmame? Só acoplando as coisas, tá?
Tentar deixar esse doente 24 horas antes com o balanço hídrico zerado, porque o balanço hídrico positivo é um fator associado à falência de desmame. Você tira o tubo, esse cara tem mais chance de voltar para o tubo se tiver com balanço hídrico acumulativo muito positivo. E aí a gente faz o teste de resposta de respiração espontânea, que é observar o cara por 30 minutos e ver o que acontece. Antes de começar o teste, parâmetros baixos do ventilador. Qual que é a frequência respiratória dele? 22. Legal. Foi para o teste, em 30 minutos, ele passou para 25 de frequência respiratória, ele passou no teste. Tá? Acima de aumento de 28 de frequência, ele começa a entrar na falência do teste. Ele não tolerou o teste. Tá? 30 minutos ou 4 horas é igual? Não. Tá? 4 horas, na verdade, tem caras que vão se cansar de estar brigando com o tubo, leia-se a resistência aumentada da via aérea por causa do tubo, e eles vão falhar no teste por causa do tubo, e não porque eles não conseguiriam respirar espontaneamente. Então o período adequado para teste de respiração espontânea de triagem é 30 minutos. Tá bom? Ou você pode fazer isso com pressão de suporte no ventilador, baixinha, 8 centímetros, e um PIP de 4, 5. Tá? E aí você vê o que acontece com esse cara, se ele tolera ou não. Esse é o chamado teste de tubo T, o teste de respiração espontânea, ou ventilação com pressão de suporte. Tá? Quem que faliu no teste de respiração espontânea? O cara que estourou a frequência respiratória, o cara que desaturou, o cara que ficou muito taquicárdico, ou o cara que ficou muito hipertenso ou hipotenso, e o doente que mostrou um desconforto, melhor dizendo, um esforço físico acima do esperado para aquele trabalho respiratório. Então o cara que está sudoreico, agitado, quer dizer, o cara aqui cansou, ele não conseguiu, ele está tendo que trabalhar muito para poder se manter sem o ventilador. É um cara que tem grande chance de falhar na extubação. Tem doentes que você tenta isso 1 dia, 2 dias, 3 dias, continua tomando pau, às vezes você sai do protocolo e extuba. Tem os caras que vão bem, a despeito de terem falhado, e tem caras que não vão bem e acabam voltando para o tubo. Tá? Mas esse é um indicador bem sensível de predição de falência de extubação. 30 minutos depois, ele bateu em um critério, a chance de falência é acima de 60%. Os outros, a sensibilidade é bem menor. Tá? Isso permite responder essa questão. O paciente em ventilação mecânica por sepse grave de foco pulmonar há 4 dias está sendo avaliado para desmame. Todos os parâmetros a seguir são necessários para o sucesso desse procedimento, exceto estabilidade hemodinâmica, sim ou não? Sim. Ninguém vai extubar alguém que fica subindo droga, diminuindo droga, está hipotenso, está hipertenso. Não dá. Tá? Melhora da infecção pulmonar. Controle da doença de base, da causa de base para intubação. Nível de consciência adequado. Dá para tirar o tubo, o cara não vai morrer em apneia ou aspirando por não ter nível de consciência para isso. PaO2 maior que 60, FO2 menor que 0,4 e PIP menor que 5 a 8 centímetros e PaO2 maior que 150. Guarda isso no bolso. Permanecer confortável em tubo T por pelo menos 2 horas. De novo, só se for sua sogra, né? Porque você está fazendo a mulher correr uma maratona 2 horas num tubo T, né? Não precisa, não dá. Essa falência não é este o critério. O teste qual que é? 30 minutos. São equivalentes, na verdade, as 2 horas é até pior como predição. 2 horas passam a rasteira em caras que passariam com 30 e ficariam bem fora do ventilador. Principalmente por causa da não invasiva. Tá bom? E esses critérios que vocês estão vendo, PaO2 maior que 60, com FO2 menor que 4, e PIP de 5 a 8, PaO2, FO2 maior que 150, é a condição do paciente sair do ventilador. Isso é uma coisa. Sair da prótese de via aérea é outro parâmetro. Tá? Esses parâmetros que vocês estão vendo são um dos parâmetros utilizados em alguns protocolos de desmame, que são critérios para você levar o cara para o TRE. Tem hospital que não usa isso. Por quê? Estes critérios são pouco sensíveis. Principalmente porque eu consigo substituir isso por não invasiva. Tem doente que sai do ventilador com 12 de PIP. Por quê? Porque eu consigo levar, lógico, uma bruta estrutura, para uma não invasiva que eu sei que a equipe que eu tenho para manipular aquilo. Tá? Então esse critério da letra D ele é verdadeiro. Alguns protocolos o utilizam, tá? Inclusive na própria Santa Casa. Por isso que ele está aí. Tá bom? Então realmente é um indicador do quê? De que você tem uma reserva funcional respiratória razoável para esse cara suportar ficar fora do aparelho. Tá?
Não obrigatoriamente isso deixa ele fora da prótese, que são outras histórias. Tá bem? Alternativa incorreta, esta última aí. Uma mulher de 58 anos, pesando 60 quilos, com síndrome de desconforto respiratório, entubada em ventilação mecânica. Volume controlado é o modo ventilatório dela, lembra que pode ser pressão controlada ou volume controlado, tanto faz. Um volume corrente de 550 ml. Quanto que era o volume corrente adequado para desconforto respiratório mesmo? 4 a 6 ml por quilo. Quanto que ela pesa? 60 quilos. Trabalhando com 6 ml, a gente tinha que estar trabalhando com ela com quanto? 360 ml de volume corrente. Ela está quase o dobro. Então já tem uma coisa errada. Frequência respiratória de 12, nada. PIP de 10, tá bom? Pressão de pico, 42. Pressão de platô, né? Pressão de pico na fase inspiratória, depois ele entra para a fase de pausa inspiratória. Pressão de platô de 38, péssimo. FI 60, ruim. Resultado deste ajuste. pH de 7,32, PO2 de 80. Tá bom, vai dar uma relação em torno de 200. PaCO2 de 48, retendo um pouco impacto no pH. O CO2 para ela é um problema agora? Não, né? Bicarbonato de 26, saturando 95. Com base nessas informações, você deve reduzir a PIP para reduzir a pressão de platô. Na hora que você reduzir a PIP, vai cair o platô? Vai. Só que o que vai acontecer com a hipóxia dela? Vai piorar. Reduzir o volume corrente apesar da PCO2. Sim, vai de acordo com o que a gente conversou. Hipercapnia permissiva, mesmo que ela piore a retenção, eu tenho ainda janela para o quê? Aumentar a frequência respiratória para compensar a perda do volume corrente, mas ao diminuir o volume corrente, o que eu faço com a pressão de platô? Desabo a pressão de platô. Aumentar a PIP para melhorar a complacência, isso é verdade? Indiretamente é. Se eu aumentar a PIP, eu vou tender a melhorar a oxigenação do doente, vou recrutar mais, talvez eu melhore a complacência. Só que a hora que você só fizer isso, para onde vai esse platô? Eu estouro o platô. Está errado o conceito não é errado, mas para este momento, no way. Tá? Aumentar a frequência respiratória para diminuir PCO2. Está errado? Conceitualmente também não. É o que eu posso fazer para melhorar a PCO2. Mas é a prioridade dela? Não é. A prioridade é ajustar o quê? Baixar o platô, melhorar a hipóxia, aumentando a PIP. Para fazer isso, como é que eu tenho que fazer? Ajustar aquele volume corrente maluco. Primeira coisa. Porque ela vai piorar só por causa do meu volume corrente também. Só por isso ela morre mais. Tá bem? Resposta correta. Reduzir o volume corrente, apesar do CO2. O que eu faço? Aumento a frequência respiratória para compensar o volume corrente. Beleza? Espero ter ajudado vocês com esse monstro da ventilação mecânica. E a gente volta também em 5 minutos para falar de intoxicação exógena, uma aula mais palpável e concreta, gente. Tá bom? Até mais.